O jejum bíblico, sem dúvida, é uma daquelas práticas que o crente moderno mais conhece e menos pratica. Não falo de uma maneira geral, que todos os crentes são assim, mas existem alguns cristãos que, se você perguntar para eles, eles vão saber te explicar o que é o jejum, quais tipos de jejum podem ser praticados, dar exemplo de pessoas na Bíblia que jejuaram, vão saber até contar ali a narrativa ali da questão do jejum, mas não jejum. E uma das causas assim que a gente pode supor aqui é porque talvez, provavelmente essa pessoa não entenda o que o jejum faz por dentro, tá? E neste vídeo nós estamos continuando a série Afiadores Espirituais, né? E nós iremos falar especificamente sobre o jejum bíblico e porque o jejum ele pode ser classificado como um afiador espiritual. Para o nosso texto bíblico, eu vou ler dois textos aqui que eu julgo serem muito importantes para essa discussão sobre o jejum bíblico. O primeiro texto é Mateus, capítulo 6, versículo de número 16, ao versículo de número 18, que é o ensinamento de Jesus acerca do jejum. O Senhor Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha só que questão interessante. Jesus, ele não diz aqui no texto, se vocês jejuarem. Não, ele não diz se vocês jejuarem. Jesus diz quando vocês jejuarem. Isso mostra pra gente que Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem. Ou seja, ele não coloca o jejum como uma opção para os seus discípulos, tá? Ele já diz aqui para os seus discípulos, quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, o propósito do jejum aqui, desse jejum que Jesus está dizendo que não é para os discípulos fazerem, é simplesmente aparente. É demonstrar para as pessoas que eles estão jejuando, que são pessoas muito religiosas. E Jesus diz que esse objetivo do jejum está errado. Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Não vão receber nada da parte de Deus, porque a recompensa deles é parecer aos homens que eles estão jejuando. Versículo de número 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então Jesus aqui está falando, está mostrando basicamente que ele espera que os seus discípulos, que os súditos do reino de Deus, eles jejuem, mas eles não vão jejuar com o propósito, com o objetivo de parecer para os homens que eles estão jejuando. Parecer para os homens que eles são pessoas muito espirituais, muito religiosas e fazem jejum ali frequentemente. Não, o objetivo do jejum não é esse, ok? Agora nós vamos ler o segundo texto, que é um texto assim, que se você puder estudar esse texto, ler esse texto com calma e estudar esse texto, você vai ver que riqueza de texto bíblico sobre jejum. É Isaías, capítulo de número 58 e o versículo de número 6. Eu vou ler somente o versículo de número 6, ok? Olha só o que diz. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Isso aqui é Deus falando, através do profeta Isaías. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo jugo? Eu vou ler o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante. Então o jejum aqui, que Deus escolheu, ele tem o poder, né? Eu fiz aqui algumas anotações, ele tem o poder de saltar, desatar e libertar. Então o jejum, meus queridos irmãos, ele não é uma punição ao corpo. O jejum não é uma punição para o nosso corpo físico. Não, o jejum ele é mostrado nas Escrituras como um posicionamento diante de Deus, um posicionamento do nosso espírito diante de Deus. Bem, entendendo essa questão, entendendo que os discípulos de Jesus jejuam, nós precisamos agora entender o que o jejum faz. Por que é importante jejuar e por que o jejum ele pode ser classificado como um afiador espiritual. Em primeiro lugar, o jejum quebra a dependência do natural. Jejum é abstinência. Veja bem, jejum é abstinência de alimentos para se dedicar a um período de busca a Deus, de busca ao Espírito Santo, de investimento na sua comunhão com Deus. Então o jejum, ele quebra essa dependência do natural, ok? O jejum, ele ensina que nem toda a vontade do corpo deve ser obedecida, tá? Então, o corpo, ele quer se alimentar do pão, ele quer se alimentar ali do café, ele quer se alimentar ali de qualquer coisa, e você não dá isso ao corpo para você buscar a Deus. Você está abrindo mão de algo para você investir em algo muito maior. Então, ao jejuar, nós aprendemos que nem toda vontade do corpo deve ser obedecida. E isso se aplica diretamente ao pecado. Porque quando nós queremos pecar, quando nós queremos cometer algum tipo de injustiça, algo que afronta as Escrituras, algo que afronta o caráter de Deus, o jejum ele já nos ensina que nem toda vontade deve ser obedecida. Existem vontades que não devem ser obedecidas, ok? Outra coisa interessante, que como o jejum ele quebra a dependência da questão natural, do natural, né? Ao jejuar, nós mostramos que Deus é mais importante do que as nossas necessidades físicas. Quando nós jejuamos, nós estamos mostrando na prática que Deus é mais importante, porque o jejum não é somente passar fome. Não, o jejum é abrir mão do alimento para buscar a Deus. Então, no jejum, não é apenas eu ficar sem me alimentar, é eu ficar sem me alimentar, mas lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, conversando com Deus, me edificando, buscando a direção de Deus. Então eu estou abrindo mão do alimento físico para me investir na minha comunhão e intimidade com Deus. Então eu estou mostrando que Deus ele é mais importante do que as minhas necessidades físicas. O corpo, então, o corpo para de dominar as decisões. E o meu espírito, agora que já foi vivificado pelo Espírito Santo no novo nascimento, né? O meu espírito agora ele passa a ocupar o lugar de liderança. Ou seja, o corpo não manda mais, o corpo não decide mais. Quem decide agora é o espírito, tá bom? É o espírito. Então, o jejum faz isso. O jejum ele quebra a dependência do natural. Em segundo lugar, o jejum ele aguça a percepção espiritual, tá bom? Como que isso acontece? O jejum não faz Deus falar mais. O jejum ele não vai obrigar Deus a falar mais do que Deus já está falando. O jejum não vai fazer isso. O que o jejum vai fazer é
aguçar a nossa percepção espiritual. O jejum ele vai fazer nós ouvirmos melhor a voz de Deus, ouvirmos com mais nitidez a voz de Deus. E aí parece para nós que Deus está falando mais. Só que na verdade não é isso. Na verdade, nós é que estamos ouvindo melhor. Ao dedicar mais tempo na oração e na palavra de Deus, então a nossa sensibilidade espiritual ela vai aumentar. Então por isso o jejum ele aguça a nossa percepção espiritual. E em terceiro lugar, o jejum ele vai expressar urgência diante de Deus. O jejum ele vai demonstrar sinceridade, se feito conforme as instruções de Jesus, demonstrar sinceridade, dependência de Deus e intensidade na busca por Deus. Ele mostra que estamos totalmente entregues à vontade de Deus. Interessante dizer sobre o jejum que nós devemos jejuar aí com uma certa frequência, tá? Não para que isso se torne algo automático, aquela questão de jejuar por jejuar, né? Não, mas jejuarmos para nós termos nossa percepção espiritual aguçada, para nós estarmos cada vez mais dependentes de Deus, tá? Para nós buscarmos cada vez mais a Deus. E uma das questões que eu vejo que assim, é uma prática boa, mas ao mesmo tempo a gente restringe muito o jejum quanto a isso, é que existem algumas pessoas, por exemplo, que só jejuam quando vão pregar, que só jejuam o dia que vão cantar, que só jejuam o dia que vão fazer uma evangelização ou uma visita, mas se passarem um mês, por exemplo, um mês, sem terem agenda para cantar, sem terem agenda para pregar, sem a igreja organizar um evangelismo e sem essas pessoas fazerem visita a ninguém, é um mês que elas ficam sem jejuar, porque elas condicionaram o jejum a isso. Então nós devemos entender que o jejum não é para mudar Deus, não é para forçar Deus a fazer nada. O jejum não muda Deus. O jejum muda o crente, o jejum muda a gente que jejua, ok? Então o jejum, ele afina a sintonia entre o crente e o Espírito Santo. E por isso nós devemos jejuar. Bem, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu peço para que você que ficou até aqui, que gostou desse conteúdo, que você se inscreva nesse canal, para você continuar recebendo aí mais vídeos como esse aqui. E no próximo episódio dessa nossa série aqui, sobre afiadores espirituais, nós vamos falar de um afiador que está na casa de muitas pessoas, mas que é pouco usado. Ficou curioso? Então aguarde aí o nosso próximo vídeo, que você saberá qual é esse afiador espiritual, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa ter sido edificado por essa palavra. Até o próximo vídeo, permitindo Deus, o nosso Senhor e Salvador. Até a próxima. Valeu!